Seleção de inglês para comissários de bordo. Essa é a fase que mais te assusta? Então fica nesse vídeo que eu vou te dar 7 dicas para se sair bem na hora da prova de inglês. Primeiro, para você sair bem na prova de inglês, você tem que saber inglês, a gente tem que começar por aí. Só que se mesmo sabendo inglês você tem um pouco de insegurança, esse vídeo pode te ajudar a destravar algumas ideias na sua cabeça para você se sair bem na seleção. Dica número 1. A dica número 1 é falar pausadamente. Muitas vezes a gente acha que se a gente estiver falando rápido, a pessoa vai achar que a gente é fluente. Mas nada adianta se ela não está entendendo o que a gente está falando. Então fale pausadamente, sem pressa e com clareza. Isso vai trazer muito mais segurança no seu idioma e mostrar para a pessoa que a sua proficiência indicada no seu currículo é de fato aquela que você tem. Lembrando que as empresas aéreas costumam pedir o nível de inglês ou espanhol intermediário para cima. Então se você tem o nível básico, significa que você não tem chance? Olha, significa que você tem pouquíssimas chances. Pode ser que eles gostem muito de você e você seja uma exceção. Mas, na regra geral, você vai precisar do nível intermediário. Dica número 2, e essa é muito importante e é uma das que as pessoas mais erram. Não decore suas respostas. Tá tudo bem você ensaiar para a seleção, você se preparar, ter uma ideia do que vai ser perguntado, do que você vai responder, mas não dê respostas decoradas. Porque você ter uma frase decorada não mostra que você realmente tem o domínio sobre o idioma. Mostra que você tem boa memória. Tenha consciência de que respostas decoradas, elas são perceptíveis. O entrevistador ele vai entender, ele vai perceber que essas respostas são decoradas e que talvez o seu nível de proficiência não seja assim tão bom quanto o indicado. Se prepare para dar respostas mais orgânicas, mesmo que seja uma que você já praticou trocentas vezes. Lembre-se que a prova de inglês, como o resto da seleção toda, é o momento do entrevistador te conhecer e você conhecer melhor a empresa também. Então quanto mais natural isso for, melhor vai ser, porque menos nervoso você vai ficar. Pensa como se vocês estivessem um conhecendo o outro ali e tá rolando uma conversa. É isso que tem que acontecer. Se você der respostas marteladas, certinhas, mas muito decoradas, talvez isso te elimine. Evite vícios de linguagem. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes quando a gente aprende o idioma, a gente coloca aquelas palavras-chave que nos dão tempo para respirar. Por exemplo, no inglês, quando eu estava aprendendo, uma das palavras que eu mais usava era o like. Eu ia falar uma frase, like, blá blá blá, like, que é o nosso tipo, tipo isso, tipo aquilo. Tome cuidado com vícios de linguagem. Cuidado para não repetir essas palavras-chave. Tome cuidado com esses pequenos detalhes. Na hora que você estiver praticando a sua entrevista de inglês com alguém, ou no espelho, ou o que for, vê se você não fica repetindo muito uma mesma palavra, para completar as suas ideias e suas frases. Uma dica que eu dou, a parte dessas 7, é se gravar simulando uma entrevista. Até porque a entrevista às vezes pode ser online, pode ser gravada. Então para você se dar bem com a câmera, eu recomendo também já praticar isso antes. E se você estiver praticando as suas respostas, não só em inglês como em português também, você pode ver onde você tem que melhorar. Dica número 4. Construa um bom vocabulário. E isso, para aviação, vai ser importante que você tenha um vocabulário com algum conhecimento sobre as palavras usadas na aviação, sobre o nosso vocabulário em específico. Tem um vídeo já aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre inglês para aviação, que na verdade é um pouco de vocabulário que a gente usa no nosso dia a dia na profissão. Não é só esse vocabulário que você precisa no seu dia a dia. Um dos principais motivos da gente precisar saber inglês é para a gente poder nos comunicar com outras pessoas, com os passageiros, e conseguir resolver qualquer que seja o problema que ele tenha, ou tirar qualquer que seja a dúvida que ele tenha. Então você tem um vocabulário extenso, não precisa ser um Aurélio, mas você ter um bom vocabulário é de extrema importância para que você consiga ter segurança no idioma e consiga resolver qualquer que seja o problema ou situação que venha a acontecer. E na seleção pode ser que eles façam perguntas aleatórias com situações ou dúvidas que um passageiro possa vir a ter e vir a te perguntar, para ver como você consegue lidar nesse tipo de situação. Então você tem um vocabulário para conseguir dar respostas completas, tirar dúvidas e etc. vai ser muito importante. Às vezes muito mais do que você conhecer o vocabulário específico da aviação. Embora isso também seja importante porque ele pode te fazer alguma pergunta relacionada a alguma coisa que a gente faça no dia a dia. Dica número 5. Cuidado com tempos verbais.
Se isso é uma coisa que você tem dificuldade, pratique. É um dos maiores erros na hora da seleção e em qualquer prova de nivelamento de idioma. E não só para inglês, como para qualquer idioma. Muitas vezes a gente erra muito no tempo verbal e faz aquela bagunça gramatical. O que acontece? A pessoa está perguntando no present da vida, ou no simple past, e a gente responde no futuro e faz aquela salada mista. Então tome cuidado para que você respeite os tempos verbais da linha do tempo do que você está fazendo. Se é uma resposta que precisa do I have been working for 5 years, então I have been working for 5 years. E não I worked for 5 years. Entendeu? Se você ainda está trabalhando. São pequenos detalhes assim, eu acho que eu me confundi aqui nessa explicação. Embora esteja correto, pode ser que tenha ficado confuso, mas é os tempos verbais. Tome cuidado para não se confundir na hora de dar as respostas na seleção ou em qualquer prova de nivelamento. Isso é um dos principais termômetros para poder avaliar o seu nível de idioma e a sua proficiência nele. Dica número 6. Não minta quanto ao seu nível de inglês ou de espanhol, ou qualquer que seja o idioma que você esteja ali sendo testado. Por quê? Porque é uma prova de nivelamento. Não adianta você falar, eu sou avançado, e chegar lá na hora da prova de nivelamento, que é a seleção de idioma, e não conseguir desenvolver nenhum assunto, não conseguir realmente provar que você tem aquele nível. Isso vai ser um tiro no pé, porque você vai estar perdendo o seu tempo, sendo que eles têm um nível mínimo de corte para o idioma. Quando eu digo isso, não é a quantidade de candidatos que eles querem eliminar, não. Mas eles querem pelo menos intermediário, então pelo menos intermediário para cima. Se o seu inglês é básico, se o seu espanhol é básico, pode ser que isso te elimine ali na hora. Então, se você já sabe que o seu nível não é aquele que está no currículo, pratique, estude, use desse momento que você tem antes da seleção, até que surja uma seleção, uma oportunidade, para deixar o seu idioma o melhor possível. Eu sei que muitas pessoas não acreditam da importância do inglês, em específico agora o inglês, para o cargo de comissário de bordo, mas eu vou trazer um vídeo aí mais pra frente mostrando por que o inglês é tão importante pra gente. Mais do que só comunicação e um termômetro de corte para eliminação de candidatos. É muito mais do que isso e a gente usa em graus diferentes durante a nossa carreira. O inglês é sim muito importante, ele é um diferencial muito grande, fora que ele pode te abrir muito mais oportunidades e quantidade de vagas nas quais você pode concorrer. Porque se você tem um inglês muito bom, você pode concorrer não só nas empresas brasileiras, mas também nas dos Emirados Árabes. E se você tiver um passaporte europeu, você pode talvez tentar até numa das empresas da Europa. Quem sabe? Ou Green Card, tentar nos Estados Unidos, quem sabe? Vamos lá, última dica. 7ª dica, se prepare para a vaga. Essa dica ela serve tanto para o idioma quanto no geral. É importante você saber quais são as funções que você vai desempenhar, qual tipo de serviço você vai fazer, porque as perguntas podem ser relacionadas ao tipo de atividade que você vai estar fazendo depois de contratado. Então, como eu já disse, eles podem te pedir para resolver um problema que você tenha, que o cliente esteja tendo. Então, você saber quais são as funções que você pode vir a desempenhar é muito importante para que você possa ter segurança na hora de fazer uma resposta completa em inglês, ou espanhol, ou qualquer que seja o idioma. Fora isso, eles podem fazer perguntas relacionadas à história da própria empresa, para saber se você realmente tem intenção de construir uma carreira ali dentro, se você realmente tem afinidade com o que a empresa representa. Então você saber onde você está se candidatando, você saber o que a empresa procura, você conhecer um pouco da empresa é muito importante. Isso vai te trazer segurança em todas as fases da seleção e a de inglês também. Então, não estude só o inglês, mas estude a empresa, estude a vaga, estude. No final, não tem caminho fácil, não tem atalho. Todos nós passamos por isso para conseguir essa vaga e não é fácil, e eu entendo que alguns tenham mais dificuldades do que outros por questões de oportunidades durante a vida, mas se é algo que você quer para você, se prepare. Use dessas dicas que a gente tem hoje na internet gratuitamente, nesses vários canais que a gente tem por aí. Pesquise. Construa a melhor versão. Nossa, isso ficou muito coach. Mas é isso.
Eu espero que essas dicas de inglês para a seleção tenham ajudado vocês a se sentirem um pouco mais preparados ou saber como se preparar para a fase de inglês. Nos próximos vídeos nós teremos dicas de seleção, dicas de apresentação pessoal, várias dicas relacionadas às seleções, que são vídeos que eu sei que vocês gostam e que são realmente muito importantes na hora da gente tentar uma vaga aí para comissário de bordo. Um beijo e até o próximo vídeo. Até que ficou bom, né, gente?